Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, faz tempo que eu não gravo algumas aulinhas, né? Devido a alguns problemas de saúde. Então, a única parte da matéria que falta para a Física 2, das 4 partes que ela é dividida, né? Fluidos, termodinâmica, oscilações e ondas, é a parte de ondas, que é uma das partes menores do livro, são apenas 2 capítulos do Moisés de ondas, um de introdução e outro de acústica. Sendo que, por exemplo, termodinâmica tem 6 capítulos do Moisés, apesar de no nível Física 2 a gente trata de 5, um é de mecânica e estatística. Bom, então vamos começar essa última parte, porém, vamos dar uma breve introdução conceitual sobre o conceito de onda, antes de começar a demonstração das formas, que é algo importante. Bom, onda difere do conceito de oscilação no sentido de que onda é qualquer sinal ou perturbação que você transmite de um ponto a outro, podendo ser esses pontos extremamente distantes, sem que haja necessariamente transporte direto de matéria. Então, qualquer sinal que você transmite de um ponto a outro, você está produzindo ou gerando uma onda. Essas ondas elas podem ser classificadas de várias maneiras. Bom, primeiro, elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Essa subdivisão está relacionada a se elas dependem de um meio material para se propagar. Bom, uma onda mecânica ela depende de um meio material para se propagar. E exemplo disso é uma onda numa corda, quando você pega uma corda que está esticada e faz um pulso nela que vai se propagar. Se ela estiver presa numa haste, ela vai chegar na extremidade, vai inverter de fase. Se o pulso está para cima, ele vai voltar para baixo. Se a haste for móvel, ela não estiver presa na haste, mas tiver um nó frouxo, em que quando o pulso chega na haste, a parte que está amarrada levanta, o pulso não vai inverter de fase na volta. Outro exemplo de uma onda mecânica, por exemplo, é as ondas que você faz num lago, quando, por exemplo, você está com uma pedra num lago, e essas ondas vão se espalhando em ondas circulares, de forma bidimensional, então se espalhando para todas as direções. E um exemplo que, no caso da corda, é uma onda unidimensional, né? Porque a corda é uma linha e a gente está fazendo a vibração numa direção só. No caso de uma onda de um lago é uma onda bidimensional. E o terceiro exemplo de onda mecânica mais importante é o som, que é uma onda tridimensional, que podemos, por exemplo, imagine que eu tenho uma caixa de som aqui, e aí eu vou produzir um som, e aí vamos supor que eu dou um zoom nessa onda, seria algo como uma superfície que se espalha então de forma tridimensional, como se fosse só a área de superfície de uma casca esférica, né? Só que aqui a gente está pegando só um recorte da casca esférica, né? E as ondas eletromagnéticas, elas não dependem de um meio material para se propagar, então elas podem se propagar no vácuo. E aí nós temos, por exemplo, todo o espectro eletromagnético, né? E, por exemplo, conforme a gente aumenta a frequência,
e diminui o comprimento de onda, nós temos as ondas de rádio com maior comprimento de onda. Depois nós temos as micro-ondas. Nós temos o infravermelho. Nós temos a parte do visível, que é uma parte muito pequena do espectro, que é a única parte que é visível a olho nu do ser humano. Nós temos a parte do ultravioleta, os raios X e os raios gama. Bom, outra divisão que a gente pode fazer em relação às ondas, eu acabei já falando um pouco, mas vou complementar, é em relação às direções que elas se propagam. Então elas podem ser unidimensionais, bidimensionais, como a onda em lago, e tridimensionais, como no caso da onda sonora e da onda eletromagnética. Então, unidimensional, uma direção, exemplo, onda em corda. Bidimensional, melhor exemplo é a onda na superfície do lago. E tridimensional, o som ou onda eletromagnética. Mas ainda tem algumas outras divisões que podemos fazer. Por exemplo, as ondas podem ser longitudinais ou transversais. Essa divisão está relacionada a se a direção de propagação dela é igual à direção de perturbação. Se ela for longitudinal, a direção de propagação da onda coincide com a direção de perturbação. Então, por exemplo, na onda em corda, você está fazendo uma perturbação no sentido e ela vai vibrar exatamente, ela vai se propagar na mesma direção que você está fazendo a perturbação. Então, ela é uma onda longitudinal. E uma onda transversal, ela é quando a direção de propagação ela é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, com a direção de perturbação. Exemplo melhor, onda eletromagnética. Por exemplo, vou botar um GIF aqui, mas vou desenhar também, não é muito difícil. Uma onda eletromagnética, ela é tridimensional. Ela seria algo assim, mais ou menos. Aqui eu tenho o campo elétrico oscilando.
E aqui eu teria o campo magnético oscilando. E aqui seria, então, a direção de propagação no eixo X, no caso, né? Bom, outra divisão que podemos fazer, só um apêndice, né? Existem alguns tipos de ondas que essa divisão de longitudinal e transversal não é muito clara. Exemplo, as ondas no lago, elas se propagam de uma forma circular. Então, elas não dá para subdividir ela se ela é transversal ou longitudinal. Porque tem hora que ela se comporta como longitudinal e tem hora como transversal. Outro exemplo melhor seria as ondas sísmicas. As ondas sísmicas, elas se propagam de forma longitudinal até certo ponto, mas elas também têm uma certa... elas mudam o comportamento dela para um comportamento transversal. Porque quando a gente fala de propagação, a gente está falando, por exemplo, vamos supor que eu pegue uma mola e o mesmo exemplo da onda em corda, que eu dou um pulso nela para a parede e ela volta refletida, eu posso fazer com uma mola, e aí é um exemplo melhor, porque a gente pode ver que ela vai ter na sua estrutura partes que vão estar comprimidas e partes que vão estar rarefeitas, né? Então, por exemplo, eu dou um pulso, então ela vai comprimir, vai estar muito juntinha num ponto e muito rarefeita no outro. Então, só que essa propagação, esse aqui é o primeiro estágio, né? Então, depois essa compressão vai estar em outro ponto, mais no meio, e aqui rarefeito. E por fim, ela vai se propagar até a extremidade, né? Então, nós podemos ver que quando a gente fala de acústica, a gente vai ter essa noção mais bem explicada, que a onda sonora, por exemplo, ela nada mais é do que regiões de compressão e rarefação do ar que se propagam. Então você tem uma região comprimida e rarefeita, só que elas vão se propagar e vai alternar. E por fim, a última divisão que a gente pode fazer é em relação à frente de onda. Frente de onda é um conceito que a gente vai ver melhor na parte de ótica, que é lá em Física 4, com o princípio de Huygens e tal. Mas eu vou dar uma breve introdução aqui, porque a gente vai ver os conceitos, os componentes da onda mais para frente, ainda em Física 2. Frente de onda nada mais é que, aqui, eu tenho a onda em lago. Essa aqui é uma visão de cima, né? Se eu tivesse uma visão no plano do lago, eu veria algo como assim, né? Uma onda. Essa onda, ela tem a crista e o vale. E ela tem uma determinada frente. A frente nada mais é que a região que está na frente, ela está chegando ao meio que ela vai encostar, né? Isso aqui é muito útil, o princípio de Huygens, né? Quando a gente for estudar difração, né? Que a onda passa numa fenda e assim então ela difrata e vai mudar o seu formato. Por exemplo, uma onda plana, ao passar em uma determinada fenda, a difração ela vira uma onda circular. Então, em relação à frente de onda, ela pode ser pontual
Por exemplo, ondas em corda. Se eu pegar uma corda e gerar um pulso nela, você concorda que a frente de onda nela é um ponto que vai se deslocar, esse ponto que é a frente de onda vai se deslocar até aqui e vai voltar, né? Então, é uma frente de onda pontual. E ela pode ser linear, como por exemplo, as ondas no lago. Você concorda que a frente de onda da onda do lago é o próprio círculo que define a trajetória da onda? Então, o círculo nada mais é que, se eu planificar ele, né? Se eu abrir o círculo e linearizar, né? Ele vai ficar uma linha, né? Então, eu pego o círculo e estico como se fosse uma corda enrolada em círculo, eu estico a corda e vai ter uma linha, né? Então, é uma frente de onda linear. E ela pode ser superficial. Exemplo, onda sonora. Aqui eu já fiz o desenho, né? Onda sonora, então, a frente de onda dela seria, então, como se fosse uma casca esférica que engloba tridimensionalmente a caixa de som, a fonte sonora. E se eu fizer um recorte, né? Ela vai ser, então, uma superfície, né? A casca esférica é uma superfície, mas no caso, se eu fizer um recorte de um pedaço dela, eu vou ter uma superfície aberta, né? Não uma superfície fechada, como a casca esférica. Bom, então, com isso terminamos a parte inicial, que é a parte de classificação das ondas. Agora, vou falar um pouco sobre os componentes das ondas. Bom, então, os componentes das ondas são muito simples. Vou fazer aqui o desenho mais básico possível. Tenho aqui o eixo Y, o eixo X, eu tenho
a amplitude da onda que é a distância dela em relação ao eixo x, né? Que a gente pode chamar de altura, mas eu não vou chamar de altura porque na parte de acústica tem um outro conceito que chama altura, que pode confundir. Então, crista da onda é o ponto mais alto, né? É o mesmo termo, né, que se usa, né, que os surfistas usam, né, quando falam que vão pegar a crista da onda, né? E o vale, o ponto mais baixo. A distância entre duas cristas ou dois vales é o que a gente chama de comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Então, a amplitude lambda, comprimento de onda, e assim podemos escrever então uma equação de movimento para as ondas, já que no caso que a gente está considerando são as ondas que são horárias, né? Que podem ser escritas por uma função horária. Dessa forma, então, podemos escrever a função horária para a onda, considerando, né, como se ela fosse uma oscilação, né? Como se ela fosse um movimento harmônico simples, né? Então, temos a função de y, que depende não só de t, mas agora depende do x e de t. Então, a fórmula vai ficar um pouco diferente da equação de movimento de oscilações que a gente já viu. De forma análoga, amplitude seno de kx menos ômega t mais φ0. Aqui, esse K não é o K da constante elástica da mola, mas sim uma grandeza nova que a gente chama de número de onda. X é a posição, ômega é o que a gente chama de pulsação, não é mais o termo frequência angular, e φ0 a fase inicial. De onde que surge esse termo aqui, ao invés de ser simplesmente ômega t mais φ0, como é em oscilações? Bom, nós temos a demonstração do livro que ele usa a cosseno de k vezes x menos vt mais φ. No caso ele usa delta, né, no livro para representar a fase, mas eu vou usar φ aqui que está mais fácil. Bom, kx, nós já temos aqui o termo. O que acontece então com esse kv? kv ele define como ômega. Só que esse v seria o que a gente chama de velocidade de fase. Então, bom, a gente tem agora, então, nesse caso, a gente pode dizer, então, que aqui, nessa crista, a gente tem uma determinada posição x. Aqui, então, nessa outra crista, vai ser simplesmente uma posição x mais o comprimento de onda. Dessa forma,
Podemos então fazendo y de x no instante inicial, 0, para retirar esse termo aqui que depende da pulsação, né? Então, é igual a seno de kx mais φ0. Vamos supor também que a fase é 0. Então, φ0 é 0. Nesse caso, nós teríamos simplesmente y de x é igual a seno de kx que é igual, portanto, a y de x mais lambda, né? Logo, a seno de kx é igual a seno de kx mais lambda, né? O a corta. Ficamos então com seno de kx é igual a seno de kx mais lambda. Logo, a gente pode simplesmente igualar os argumentos. Então, k lambda é igual a 2π. Já que a única diferença que a gente tem aqui é uma fase, né? Esse argumento está deslocado 2π do kx, né? É como é a distância, né, de uma crista da outra, ele está simplesmente deslocado, ele está 2π para frente do kx, né? Então, com isso nós temos então que k, com número de onda, é igual a 2π sobre lambda. Agora, vamos fazer outro esquema, que é considerar a posição x como sendo 0 e o tempo variando. Com isso, vamos ficar com o quê? Vou fazer mais para cá. Considerando agora que o que está variando é o tempo e não a posição em x, nós temos a seno de menos ômega t mais φ0. Que a gente vai considerar que esse φ0 é 0 de novo, né? Bom, desse modo, y de t é igual a seno menos ômega t, que é igual a y de t mais o período. Lembrando que o período, né, é o tempo entre uma oscilação e outra, né, na parte de oscilações. No caso aqui, é o período entre uma crista e outra, ou um vale e outro, né? Então, menos a seno de menos ômega t é igual... Perdão, não tem esse menos aqui não. A seno de ômega t mais c.
isso, corto A. Seno de ômega t igual ao seno de ômega t mais ômega período. Logo, novamente, então, o que difere dos dois é que eles são simplesmente deslocados uma fase, que é esse termo aqui. Então, ômega t é igual a 2π, ômega é igual a 2π do período, que é a fórmula já conhecida, já. Isso aqui é a fórmula de ensino médio, né? Não tem nenhuma novidade. Velocidade angular é o comprimento, 2π sobre o período, né? Então, agora, vamos demonstrar, então, como calcular a velocidade de uma onda. Para isso, vou ter que apagar tudo aqui. Velocidade de uma onda. Bom, vamos então colocar duas ondas no gráfico aqui, só que deslocadas, né? Então, onde um tem um pico, a outra está deslocada uma certa fase, né? Lembrando, né, que a velocidade na cinemática é igual a derivada da posição em relação ao tempo, variação instantânea da posição em relação ao tempo. Lembrando que a nossa equação de movimento é em y, né? Y de x de t é igual a seno de kx menos ômega t mais φ0. Aqui no caso, kx menos ômega t é igual a constante. Logo, se é constante, né, a derivada dela é zero. Né? Então, dt é igual a zero. K dx dt menos ômega é igual a zero. Bom, simplesmente aqui, né, a derivada do tempo é 1, né, então some. K é constante, né, que é o número de onda. O que está valendo é o x, então, derivada da posição em relação ao tempo é a própria velocidade, então nós ficamos com kv é igual a ômega, que é aquela forma que a gente já tinha demonstrado na fórmula passada, que eu acabei fazendo direto, né? Então, desse modo, o K, que é 2π sobre lambda, né? Nós demonstramos o valor de K, vezes V é igual a ômega, pode ser escrito, a gente demonstrou também que ômega é igual a 2π sobre o período, mas lembrando que frequência é o inverso do período, logo ômega é igual a 2πf, né?
Isso aqui tudo, né? Nada de novo, fórmula de ensino médio, né? Praticamente. Então, 2πf. Corta 2π, V sobre lambda igual a F, passa o lambda multiplicando, simplesmente demonstramos que a velocidade numa onda depende diretamente proporcional ao comprimento de onda vezes a frequência. Equação básica de toda ondulatória. Fórmula de ensino médio também, nada de novo, apenas um pouco diferente na matemática. Agora vocês veem então de onde que surge essa fórmula tão básica. Aqui é só fazer um disclaimer, uma consideração, que quando a gente for trabalhar mais para frente, bem mais para frente, em Física 4, Introdução à Quântica, na parte de ótica e na parte de ondas, na quântica, a gente considera que tem uma forma de representar as ondas da seguinte maneira. A gente viu, né, que y de x de t é igual a seno de kx menos ômega t mais φ. Isso aqui a gente está considerando, né, o conjunto dos números reais. Né? Na quântica, que a gente usa a notação complexa, e na parte final de ótica, a gente pode representar como y de x de t é igual a parte real vezes exponencial de i, tudo isso aqui. Então, kx menos ômega t mais φ zero. Então, só para vocês se prepararem um pouco com essa notação de representar uma onda dessa maneira, com exponenciais, já que, né, lembrando da equação de Euler-de-Moivre, as exponenciais podem se relacionar com um número imaginário e com um ângulo através, né, de cosseno de θ mais i seno θ, né? É uma fórmula muito bonita que relaciona, então, as funções trigonométricas básicas com um número imaginário e com as funções exponenciais. E, então, o que isso aqui quer dizer? Quando a gente fala, por exemplo, de uma cor, a cor nada mais é que a parte que a gente tem do espectro visível, que é muito pequeno em relação a todo o espectro, e as 7 cores principais do arco-íris, né, que decompõem a luz branca no prisma, como Newton fez, né, nada mais é que cada cor é um dado comprimento de onda, normalmente, né, em nanômetros. Né. A faixa, eu não vou lembrar de cabeça, se não me engano é de 400 nanômetros até mais ou menos 700, posso estar um pouco errado. Mas então, quando a gente considera que uma luz ela é monocromática, é que ela tem uma cor só, né? Então ela tem um comprimento de onda associado. Né? Agora, se uma luz é policromática, ela não tem um comprimento de onda associado, mas sim ela pode ser decomposta em várias cores que são vários comprimentos de onda. Né? Isso aqui a gente vai ver com mais detalhes na parte de ótica, né? Mas só adiantando um pouco, né? Já que está tudo relacionado mesmo. Adiantar um pouco, então. Também veremos um pouco na parte física 4 quando a gente falar de polarização. Né? Bom, só fazer uma correção breve de um conceito que eu errei rapidinho. Quando eu falei de ondas sísmicas, né, que elas são um pouco difíceis de classificar, porque elas têm componente tanto longitudinal quanto transversal, eu acabei falando, né, que
As ondas sísmicas, o componente longitudinal dela é que elas têm um comportamento semelhante à onda sonora, que se propaga com compressões e rarefações do ar, né? Que vão se propagando, essas compressões e rarefações. E elas têm esse componente, né, dentro da crosta e do manto terrestre, que tem fase de compressão e rarefação. Só que eu acabei esquecendo de detalhar mais da fase transversal dela, que ela se espalha que ela tem tensões de cisalhamento, né? E lembrando das aulinhas de fluidos, tensões de cisalhamento nada mais é que, por exemplo, quando eu tenho um bloco que está colado em duas paredes, uma certa cola, ele começa a escorregar, por assim dizer, né? Porque a cola vai descamando, né? Vai perdendo camadas e vai fazendo com que o bloco desça, né? Essa tensão entre a cola perdendo camadas, né? E o bloco é o que a gente chama de tensão de cisalhamento, né? Cisalhamento. Então, as ondas sísmicas têm o componente longitudinal de compressão e rarefação e tem também o componente transversal que está relacionado às tensões de cisalhamento. E esses dois componentes, longitudinal e transversal, têm velocidades diferentes. Então, por isso que é um pouco mais difícil classificar algum tipo de ondas, né? Bom, agora vamos falar então de ondas em corda. Aqui, lembrando, o exemplo básico que a gente usa é o exemplo que a gente tem um anteparo, né? Tem uma parede, a gente faz um impulso que vai se propagar e esse impulso vai voltar, né? Com amplitude, com fase invertida, né? Então, lembrando que só que para demonstrar essa forma das ondas em corda, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa onda e vou dar meio que um zoom nela, de maneira que eu posso considerar aproximadamente que tem uma certa esfera que cobre esse intervalo aqui, que tem um certo raio, né? Esfera não, um círculo que tem um certo raio, e que eu tenho tensões na corda nas duas direções, aqui e aqui. Se eu ampliar esse desenho, o que eu vou ter? Eu vou ter um pequeno arco de circunferência, em que eu vou ter aqui o raio dos dois lados, e esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de 2α. Bom, então aqui nós temos, né, nesse ponto específico, temos a tensão, a tração, perdão, vou chamar de tensão também, que também forma com a horizontal um ângulo alfa. Então, desse modo, lembrando daquelas fórmulas que relacionam, né, o comprimento de arco com o ângulo e o raio, nós temos, né, se nós temos um comprimento de arco R, um raio R e um ângulo θ, L é igual a 2θr. No nosso caso, né, é 2α, né, então, perdão, esse ângulo aqui seria 2θ, né?
Então, no nosso caso, seria L é igual a 2 alfa L. Aí aqui entra a parte que os físicos adoram, que é fazer gambiarra, que é fazer as famosas aproximações para ângulos pequenos, né? Para alfa muito pequeno, como esse ângulo, na real, como esse ângulo já é muito pequeno, nós podemos fazer a aproximação que alfa é mais ou menos seno de alfa. Se ele fosse maior, teria que fazer aquelas famosas expansões em série de Taylor, que seno de alfa é igual a alfa mais alfa ao cubo sobre 3 menos alfa a quinta sobre 5 mais etc, né? Não que necessariamente é dessa forma, mas normalmente uma expansão em série de potência tem essa característica, né? Então, com isso, para determinar a força resultante, nós temos que é 2 vezes a tração vezes seno de alfa. Mas lembrando, né, que seno de alfa é mais ou menos alfa, então 2 tração alfa. Lembrando que alfa aqui é igual a L sobre R. No nosso caso não tem o 2. Então, tem sim. Sobre 2R. Então vai ficar 2 T L sobre 2R. Só que vai cortar esse 2 aqui, né? Então, a força resultante, então, é igual a tração vezes L sobre R. Essa força, no caso, como a gente está tratando de uma aproximação que a gente tem uma trajetória circular, essa força ela é centrípeta, né? Ela aponta para o centro. Então, se ela é uma força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, né? Então, ficaríamos com mv ao quadrado sobre r é igual a tração vezes L sobre R. Corto R. Então, velocidade ao quadrado é igual a tração vezes L sobre M. Então, velocidade é raiz de tração vezes L sobre M. Ou podemos escrever dessa forma: tração sobre M sobre L. E então vamos introduzir uma nova grandeza, que é a densidade linear da corda, que a gente chama de μ, que é M sobre L, né? Dessa forma, então, a velocidade de onda em cordas depende da tração da corda e da densidade linear da corda. Com isso, então, mostramos que numa onda em corda não depende do formato da onda, mas depende apenas da tração e da densidade linear da corda, ou seja, das propriedades que a corda do material que a corda é feita, da massa dela, etc. Para finalizar a aula, que já está muito grande, vou demonstrar então a equação geral da onda.
Aqui, né, novamente, vou fazer uma aproximação, né, que vamos observar uma onda com amplitude muito pequena. Então, vamos considerar que ela tem amplitude pequenininha. Aqui eu tenho um elemento, né, lembrando, né, como a gente mostrou que onda em corda, a gente tem uma densidade linear dela, que depende da massa sobre o comprimento. Vamos considerar então um elemento pequenininho de massa, né, dm, infinitesimal, né. Então, esse elemento dm sofre duas forças, né, F2 e F1. Ampliando esse elemento, né, nós vamos ter meio que uma linha, né? Porque se a gente ampliar muito um arco de circunferência, né, a gente ampliar muito, a gente vai ter no fundo uma reta, né? Se a gente ampliar um elemento de circunferência muito, a gente vai ter simplesmente uma reta pequenininha. Então, por ser muito pequeno, pode ser considerado um ângulo reto, né? Pode ser considerado uma linha reta. Com isso, nós temos que F2 em Y menos F1 em Y é igual a massa vezes aceleração em Y, né? Aceleração em Y, né? Lembrando, aceleração derivada segunda da posição, derivada segunda de Y em relação ao tempo, né? Aqui, então, essa densidade linear da corda está aqui representada como escalar, podemos representar da forma diferencial, como sendo, né, um elemento infinitesimal de massa e um infinitesimal de comprimento. Só que aqui, ao invés de usar dl, que é mais geral, vou usar dx, né? Então, dm dx, né? Infinitesimal de comprimento em x, né? Aqui, ó, isso aqui é a coisa que os matemáticos odeiam, né? Mais difícil que faz toda hora, que é quando você tem uma expressão que é uma derivada, você isola um diferencial passando multiplicando. Então, se mi é dm dx, dm é igual a mi dx. Dessa forma, então, podemos considerar aqui que a força 2 tem uma componente em x, né? Que tem aqui, né, um certo ângulo θ. E a força 2 em y seria aqui, né? No caso, a gente não vai precisar, né, por agora, da força em x, né? Já que a amplitude é muito pequena, F2y é zero. Bom, então, F2 é o que? É a tração, é a própria tração da corda, né? Que é raiz de F2x ao quadrado mais F2y ao quadrado. Só que no caso, né, a gente como falou que é uma amplitude pequena, F2y é igual a zero, né? Então, tração fica como raiz de F2x ao quadrado, ou seja, F2x, né? Agora, vamos usar então uma fórmula
Vamos usar então a tangente desse ângulo θ, que é então F2y por F2x. F2y é igual a tangente de θ vezes tração. De modo semelhante, F1y é igual a tangente de θ vezes tração. Então, nós temos que tangente de θ de θ2 vezes tração menos tangente de θ1 vezes tração é igual, né? Aqui a gente só está, né? Esse θ1 e θ2 surge porque a gente está considerando, né, o F2y e o F1y, né, na forma da força resultante. Então, isso aqui vai ser igual a m, aceleração, né, derivada segunda de y em relação a t. Então, isso aqui tudo, né, tangente de θ2 vezes a tração menos tangente de θ1 vezes a tração é igual, né, m é mi dx, né? Então, vamos ficar aqui então com mi dx d2y dt2. Passando esse dx dividindo toda essa expressão aqui, vamos ficar então com tangente de θ2 e vamos passar a tração dividindo, né? Então, tangente de θ2 menos tangente de θ1 sobre dx é igual a mi sobre t dy2 dt2. Agora, mais uma aproximação, né? Novamente, como a gente está tratando de ângulos muito pequenos, né, porque a amplitude é pequena, a gente pode aproximar a tangente também, como sendo tangente de θ2 menos tangente de θ1, como sendo simplesmente θ2 menos θ1. Ou seja, né, diferença, né, delta do ângulo, que é igual a dy dx, né? Só que no caso, essa diferença de ângulo, né, vai ser, aqui no caso é um escalar, né, só que a gente está trabalhando tudo com diferencial, então dθ dx. Simplesmente eu peguei essa forma, tangente de θ2 menos tangente de θ1, nada mais é que θ2 menos θ1, porque são ângulos pequenos, então dá para aproximar.
Então, é a diferença, né, do ângulo, só que uma diferença infinitesimal. Então ficaria aqui dθ dx, que é igual a μ sobre t derivada segunda de y em relação a t. Só que, né, a variação do ângulo é dy dx. Então, com isso, temos derivada de outra derivada dy dx, ou seja, uma derivada segunda, né, dx, que é igual a μ sobre t, derivada segunda de y em relação a t. Bom, com isso, lembrando, né, que para ondas em corda, a velocidade é tração sobre μ. Aqui nós temos μ sobre tração, então v ao quadrado é igual a tração sobre μ. Invertido, então ficaria 1 sobre v ao quadrado, né? v ao quadrado é igual a tração sobre μ sobre t é igual a 1 sobre v ao quadrado. Logo, assim a gente termina de demonstrar, então, a equação geral da onda. Aqui temos a derivada de uma derivada, ficou a derivada segunda de y em relação a x. Logo, só que aqui está uma derivada exata, vamos representar como uma derivada parcial, né? Derivada parcial, segunda de y em relação a x é igual a 1 sobre v ao quadrado, derivada em relação a y em relação a t, né? Então essa aqui é a famosa equação geral da onda, uma das fórmulas mais importantes de toda a física e de toda a humanidade, muito importante. Então ela relaciona a velocidade e a variação da posição em y, só que em relação ao tempo, e em relação à posição em x e em relação ao tempo. Essa equação é famosíssima. Mais para frente, lá em Física 4 e no começo de quântica, vocês, não é mais em Física 4, vocês vão ver como vamos tratar de luz, de ótica, né? Temos a velocidade da luz c, né? Então a fórmula vai ficar bem parecida com essa aqui, só que vai, ao invés de ser 1 sobre v ao quadrado, vai ser, por exemplo, 1 sobre c quadrado, ou alguma uma fórmula semelhante. Bom, então com isso, acabamos a introdução ondulatória. Na próxima aula já vamos falar dos fenômenos ondulatórios, como interferência. Então, é isso. Obrigado a todos que assistiram. Eu acabei esquecendo de falar, né, no começo, o santo do dia, né? Hoje é dia 8 de junho, santo do dia, São Medardo, que viveu na França, né? Na França, no começo da Idade Média, 475 a 550. Então, aqui vale o disclaimer por ter esquecido. E obrigado a todos que assistiram. Até mais.